Boa noite, um prazer enorme estar aqui de novo. É sempre com muito prazer em que eu converso sobre temas que me são sugeridos, mas temas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E é um prazer também estar com vocês, porque formamos dessa forma um encontro muito especial, uma egrégora, uma aura muito especial, onde estamos imbuídos no mesmo interesse, em comunhão, com o mesmo princípio, que é o princípio de termos uma vida mais voltada para uma realidade maior, né? É uma forma da gente lembrar que nós não estamos restritos a essa materialidade que nos compõe, que é tão importante, mas que não estamos restritos a essa realidade. Antes de falarmos do tema de hoje, vamos fazer nosso centramento habitual. Vamos aquietar um pouquinho. Esse é o momento em que precisamos arrumar um pouco mais o nosso ambiente interno. Precisamos organizar um pouco mais esse ambiente interno e precisamos acalmar. Então, eu sugiro que vocês sentem-se confortavelmente na cadeira, que possam soltar um pouco mais o peso dos ombros, que possam soltar um pouco mais o peso do tronco. E com isso, se for algo confortável para vocês, que vocês possam fechar os olhos e fazer um breve rastreamento para saber como está esse ambiente interno. E como é que a gente sabe como está esse ambiente interno? Primeiro, quando a gente sai um pouco desse mundo externo, quando a gente fecha os olhos, eu sempre faço uma metáfora com a cortina, é como se as pálpebras fossem enormes cortinas, e quando elas descem, elas fazem com que estejamos menos conectados às imagens do mundo externo. E isso nos obriga, gentilmente, a trazer a atenção para dentro. E quando a gente começa a não se identificar tanto com o que assiste lá fora, obviamente as coisas que acontecem nesse universo interno ganham proporções maiores. E esse é o convite. Assim, com menos distração, observe. Observe a sua respiração. Vá relaxando os ombros um pouco mais. Observe se seu semblante está tenso, tensionado. Delibere soltar um pouco os músculos faciais, deixe a respiração livre. Vá relaxando um pouco mais os braços. Vá relaxando um pouco mais o tronco. Vá descontraindo. Vá soltando. Relaxe mandíbula, relaxe seu semblante. Observe o fluxo da sua respiração. Esse é o momento em que a gente quer observar a qualidade da nossa presença. Quando a gente faz isso, não é incomum que a gente perceba agitação. Não é incomum que a gente se dê conta de dor. Por isso, tantas pessoas evitam fazer esse centramento, para não fazer contato com as flutuações internas. Mas a boa nova é que a gente só pode transformar o que a gente percebe. Se não percebe, não muda. E continua sofrendo no silêncio. Então, ao observar a qualidade da sua presença e ao trazer a atenção para o fluxo da sua respiração, você vai podendo se desfazer daquelas sensações desagradáveis que agora você percebe simplesmente porque parou e observou. Respire um pouco mais profundamente. E vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam próximas ao coração.
Vamos inspirar e vamos vibrar o mantra Om 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos devagarzinho. Quando a gente vibra o Om, definitivamente, a gente harmoniza um pouco mais o ambiente interno e isso ganha proporções no sentido externo também. E assim, mais harmonizados, mais aquietados e mais entregues a essa capacidade de observar, essa capacidade de contemplar, nós iniciamos o nosso encontro dessa noite com um tema que eu acho todos os temas sempre muito interessantes. Eu adoro os temas que me dão para falar. E, sobretudo, hoje, é pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel é um querido para mim. Eu amo a forma como Emmanuel se expressa. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Enquanto Temos Tempo, do livro Palavras da Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, que foi escrito por Francisco Chico Xavier, obviamente através de Emmanuel. São mensagens curtas, extremamente sucintas, extremamente objetivas, extremamente claras. E o que me chama a atenção, por exemplo, nessa mensagem de hoje, é que Emmanuel começa assim, ele faz uma citação de Paulo, apóstolo: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Apóstolo Paulo, Gálatas 6,10. Mas o que me chama a atenção é que ele começa a discorrer sobre o tema, que é façamos bem a todos enquanto temos tempo. O tema é esse: enquanto temos tempo. Aí ele começa. Mas ele não começa façamos bem a todos, esse é o tema. Mas enquanto temos tempo, e ele começa dizendo o seguinte: às vezes o ambiente está tão difuso, está tão desorganizado, está tão confuso, que o que melhor temos a fazer é uma prece, se puder sair do ambiente. Às vezes algumas pessoas estão tão agitadas e tão desorganizadas em si mesmas, que a melhor ajuda é uma oração à distância. Às vezes, a gente assiste o sofrimento de um querido e percebe que nenhuma ação, por melhor que seja, poderia ajudá-lo, e a única coisa que nos cabe é permitir que ele recolha os frutos da sua própria desordem através de um aprendizado futuro, que muitas vezes é doloroso, mas é o que precisa acontecer. Às vezes tem situações, e ele nos diz isso muito brevemente, mas ele começa o texto falando isso, que não temos como interceder, que por mais que tenhamos boa vontade, não temos como interceder, porque é preciso que o outro percorra o caminho do aprendizado no tempo dele. Quando Emmanuel diz isso, ele está chamando a atenção para uma coisa muito interessante. E eu amo quando Emmanuel fala dessa forma. Ele está dizendo que nós devemos fazer bem a todos, mas que é preciso ter sabedoria, consciência, discernimento sobre que bem é que o outro necessita receber naquele momento. E, às vezes, o melhor bem não é nenhuma interferência física, é uma oração. Porque aquela pessoa que está na desordem, que não quer escutar, que está completamente desorientada, ela vai precisar passar
pelo caminho de aprendizado dela, vai ter que fazer essa travessia turbulenta, vai ter que enfrentar o mar revolto, e o mar revolto, que pode ser a grande ameaça, é o grande despertar para ela. E isso nós temos que ter sabedoria para saber distinguir a hora de se ter uma ação onde vai inferir ao outro, onde vai interferir na vida do outro. Qualquer valor seu, qualquer crença sua, qualquer intenção sua, e o momento em que você simplesmente vai orar no seu silêncio, e ele fala isso textualmente, às vezes a melhor caridade é o silêncio, onde você não faz confronto, onde você não tenta resolver a vida do outro, mas faz orações precisas, orações cheias de boas intenções, cheias de presença consciente. E essa é a melhor interferência. E depois ele discorre sobre como a vida nos traz possibilidades da gente praticar o bem o tempo todo. Porque às vezes a gente acha, e eu acho interessante que a gente fale isso aqui, que para fazer a caridade a gente tem que fazer grandes ações, coisas vultuosas, até porque essas serão vistas pelos outros. Mas a caridade mesmo, o fazer o bem enquanto temos tempo, muitas vezes se configura esse bem em pequenas ações. Pequenas ações. Por exemplo, um bom dia, cheio de energia positiva, tentando dividir com aquela pessoa um pouco do seu ânimo. Uma orientação breve, uma conversa, uma escutatória compassiva. A pessoa está agitada, você para 5 minutos, 10 minutos do seu tempo e escuta. Gente, a caridade, porque o que move a caridade é a intenção, ela pode ser feita em cada segundo da nossa vida. A gente tem um convite para exercitar o bem, para praticar o bem. Não precisa ser grande interferência, modificações profundas, porque às vezes isso se configura uma interferência que nem é boa. Significa uma manipulação, significa uma intromissão, uma intrusão na vida do outro. Mas a caridade, o tempo todo, a gente está recebendo convites da vida, através de situações do cotidiano, para que a gente pratique o bem. Está numa fila, esperando, ao invés de estar se lamentando, está escutando, está rindo, está conversando. Uma orientação na rua, uma pessoa que parou, confusa, não sabe onde está. Mesmo que você esteja apressada, mesmo que estejamos agoniados porque o tempo é curto, a gente consegue parar e consegue dizer como posso te ajudar e consegue orientar. A caridade, o servir ao próximo, tem muitas formas, muitas faces e muitas facetas. Então, às vezes, a gente tem como equívoco que somente grandes ações que vão repercutir grandemente na vida de alguém é que se configura o peso, o valor, a preciosidade da caridade. Mas isso não é verdade. Muitas vezes, em nome da caridade, em nome dessas coisas muito grandes, a gente faz movimentos que subtraem, que sequestram, e eu falei isso na nossa última conversa, o direito do outro crescer, o direito do outro avançar através do próprio tempo do aprendizado. E Emmanuel fala isso lindamente no texto de hoje. Às vezes, tudo que a gente precisa fazer é não fazer nada, porque aquela pessoa está tão desorientada que qualquer ação sua pode gerar mais confusão, mais aflição do que tranquilidade. E às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Precisa, é simplesmente. Ah, mas eu não gostaria. Mas a pessoa precisa passar. E quando a gente toma uma atitude onde a gente se antecipa a resolver algo que deveria ser resolvido pela própria pessoa,
nós estamos sequestrando o direito do aprendizado daquela pessoa e estamos enviando uma mensagem muito clara de que ela é incapaz de se virar só. Então, ele fala duas coisas muito importantes nessa mensagem. Duas coisas extremamente importantes nessa mensagem. A primeira é que, às vezes, não precisamos fazer nada que é visto. A ação, a caridade, o amor, a compaixão, o altruísmo se revela no silêncio. Quando muitas vezes a gente não entra em combates, a gente silencia e faz a nossa oração, e às vezes sai do ambiente, pedindo a Deus, pedindo aos mestres que possam harmonizar aquele campo que está em desordem. Às vezes, a gente assiste a um filho se perder no caminho, na orientação. E por mais que a gente tente dizer para ele que esse caminho não é o mais adequado, muitas vezes, muitas de nós, tias, mães, pais, tios, padrinhos, madrinhas, a gente assiste um querido, um jovem querido fazer coisas ou demorar-se no processo, porque é o nosso tempo, mas não é o tempo dele. E às vezes a gente assiste pessoas amadas sofrerem, simplesmente porque continuam adotando posturas que vão de encontro a um caminho mais suave. Mas às vezes o espírito daquela criatura necessita de experiências onde coloquem à prova a sua capacidade de resiliência e muitas vezes onde treine a habilidade e resiliência daquela pessoa. Então, aqui Emmanuel nos pede que tenhamos clareza mental, discernimento espiritual, para saber avaliar qual é a melhor ação partindo de nós em relação ao outro. Nós, muitas vezes, estamos nos relacionando com o problema do outro pelo viés do nosso próprio umbigo, ou seja, pela nossa forma de enxergar o mundo, pela nossa configuração pessoal. Então, às vezes, a gente julga que o outro está tendo um sofrimento grotesco, mas o outro não está. Nós é que estamos nos pondo no lugar dele e dizendo, meu Deus, quanta dor, se fosse comigo. Mas não é, e cada um sente de uma forma diferente. Então, é preciso que, diante de uma situação que Emmanuel sutilmente pede, é que, diante de uma situação, nós tenhamos essa habilidade de perceber qual é a melhor ação. Se existe uma ação, ou se existe um silêncio, que não deixa de ser ação, a ação de silenciar, a ação de não interferir diretamente na vida do outro. E que, às vezes, a melhor coisa é a gente orar. Esse é o primeiro momento, e o segundo momento é, e quando não for esse o caso, observe que a vida nos convida toda hora à prática do bem, nas menores coisas. Quer ver uma coisa muito simples, como a gente levanta da cama todo dia? Se a gente vai dormir mal-humorado, se a gente vai dormir impregnado dos desassossegos do dia anterior, a qualidade do... Quando se tem sono, a qualidade é péssima. Porque a mente ficou fomentando, ficou ruminando aqueles pensamentos nocivos, aqueles pensamentos angustiantes. Como você acha que na hora que a gente vai deitar, com a mente ruminando as coisas desagradáveis que podem ter acontecido, como você acha que vai ser a qualidade do sono? Péssima. Péssima. Muitas pessoas estão tendo insônia de uma maneira contínua. Então, na hora que a gente vai deitar, a gente precisa deixar o dia que passou para trás. Agradecer a Deus
Pedir a proteção durante o sono dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. Pedir que sejamos convidados aí para lugares edificantes, ouvir palestras, participar de congressos, fazer a caridade, ter contato com o nosso mestre, aprender sempre é bom, para que quando a gente acorde com a disposição. Então, retomando o que eu estava dizendo, estava dando o exemplo de uma forma simples de fazer o bem, é acordar ao lado de alguém você estando feliz. Pense que coisa desagradável você acordar do lado de alguém que todo dia acorda de mau humor. O dia promete se estender com a qualidade daquela energia. Porque é um círculo. Não para. Dorme mal, acorda mal, dorme mal, acorda mal. Então, uma das formas mais maravilhosas de se praticar a caridade consigo mesmo, com a sua vida, com o seu fluxo vital e com as pessoas ao seu entorno, é você ter higiene mental antes de dormir e poder acordar bem, disposto. Ser uma presença agradável para as pessoas que convivem com você, que convivem comigo, quer seja dentro de casa, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no trânsito. Isso é uma forma de praticar o bem. Porque quando estamos bem conosco, tudo que sai da gente em direção ao outro sai com essa qualidade de energia. E quando estamos mal conosco, tudo que sai da gente sai com essa qualidade de energia. Então, nós podemos fazer micro caridade. Nós podemos ter uma atitude em benefício nosso e do outro 24 horas no dia. É isso que Emmanuel fala. Não precisamos fazer grandes intervenções para dizer, hoje eu fiz uma caridade. Hoje eu fiz uma caridade. E durante todo o dia eu estava com um mau humor terrível. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O comportamento caridoso é um comportamento que faz jus a uma natureza que está em harmonia consigo mesma. Então, pequenos movimentos no seu dia, uma palavra, um conselho, um aconselhamento, uma frase de encorajamento com uma pessoa que está triste, que está desencorajada, que está infeliz. Às vezes, en passant, pessoas que estão passando pela gente ou que nós estamos passando por elas. Não nos conhecemos, mas paramos ali numa fila, paramos ali para guardar alguma coisa e, de repente, surge um diálogo. E qual é a qualidade do que eu estou falando? Será que eu estou repetindo aquelas coisas? Mas está tudo ruim, o mundo está em guerra, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? A humanidade está perdida. Será que a gente só sabe dizer isso? Será que a gente não pode acreditar que o milagre se expressa hora após hora, minuto após minuto, dia após dia? E cada vez mais isso é mais real. Eu estou reproduzindo fora a realidade que eu expresso dentro de mim. Eu vejo isso em cada minuto do meu dia. É incrível para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu expresso para fora a qualidade do que eu produzo dentro. É fato, é energia. Então, Emmanuel convida que a gente faça o bem, convida a gente a fazer o bem em pequenas ações. E convida a gente a pensar sobre a qualidade dessa intervenção que vamos fazer. Isso é o mais importante. Porque eu fico impressionada no meu dia a dia, pessoas ao meu entorno, pessoas que eu amo verdadeiramente e que eu sei que me amam,
Mas eu fico avaliando como nós somos movidos pelo ego. Como por trás de movimentos que aparentemente são movimentos para servir o outro, tem a minha necessidade. Não é no outro que eu estou pensando. Eu estou pensando que eu preciso fazer aquilo. Quer seja porque eu preciso ratificar minha fama de boazinha, quer seja porque eu preciso manter a minha aparência de que sou caridosa. Não importa, mas a minha intenção não está voltada para o outro. Isso eu tenho assistido em pequenas coisas, pessoas que fazem as coisas e eu digo assim, só está pensando em si. Por trás daquela camada de que é o outro que vai receber, é a necessidade de quem está dando de realizar alguma autoimagem, alguma carência pessoal. Então, Emmanuel pede, muito sutilmente nesse texto, quando ele inicia, dizendo que às vezes tudo que a gente precisa fazer é nada, nada no sentido para que seja visto pelo outro, nada no sentido para que seja visto pelo outro. Porque o nada que ele fala é o que é uma ação onde a gente tem uma interferência real. Mas a gente vai fazer muito quando a gente se recolhe, quando a gente, às vezes, sai daquele ambiente que está com uma energia muito, muito complicada e vai em oração, pede pela harmonização daquele ambiente, vai e sai e vai seguir rumo. E a gente fez uma interferência, mas foi uma interferência silenciosa. Então, para o outro, pode não ser nada, mas para o mundo espiritual foi uma grande movimentação. É isso que Emmanuel sutilmente, porque é muito sutil. Ele é muito sutil e muito profundo. Ele pede que a gente entenda isso. Onde eu devo ir com ações mais incisivas e em que ocasião eu devo ter ação mais incisiva, em que ocasião eu me recolho e sou mais passivo. Passivo aos olhos do outro, mas ativo diante da minha espiritualidade. Isso é fantástico. Porque para nós, que somos personas, que temos ego, quando a gente diz assim, entrei num ambiente que o negócio estava horrível, péssimo, ou então fui conversar com um amigo, uma irmã, um filho, uma irmã, que estava muito angustiado e precisava de uma intervenção maior, porque quer que alguém resolva, eu respirei, me acalmei, fiz uma oração, disse à pessoa que eu estaria orando para ajudá-la, mas não tomei nenhuma atitude precipitada, não, vou me recolher em oração. Para o outro, aquilo é uma atitude passiva, né? Não teve um comportamento mais direcionado. Mas para a espiritualidade, às vezes, é extremamente ativa. Porque a gente tem que entender o que é passivo para o material e ativo para o espiritual. Eu entrei em oração, fiz minhas orações, peço aos mestres que auxiliem, que nos deem clareza, tanto para a pessoa que está pedindo, para a pessoa que está na condição de ajudar. Ambos precisam de clareza, ambos precisam de discernimento. Porque, às vezes, a gente entra no redemoinho do outro de tal forma que são dois enfermos, um tentando ajudar o outro. Então, isso que Emmanuel pede. Emmanuel pede essa capacidade da gente se distanciar um pouco e dizer, nesse caso, eu vou me aquietar, eu vou orar, vou até às vezes sair desse ambiente, fazer uma oração, porque eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho como ajudar. Tem algo que precisa acontecer sem a minha interferência. Os sábios fazem isso. Os sábios fazem isso. Eles não se alegram no nível de êxtase quando uma coisa boa acontece e nem se deprime quando algo desagradável acontece. Essa é a grande sabedoria
da gente conseguir enxergar as coisas sem se misturar a elas, da forma que a gente consiga ter a nossa visão limpa, clarificada, para que a gente não ache que caridade é interferência, que caridade é intromissão, que caridade muitas vezes, não, deixe que eu faço, deixe que eu resolvo, não se preocupe. Isso não é caridade, muitas vezes, né? Isso é fazer com que o outro se sinta impotente e fique nesse lugar de impotência e fique nesse lugar de necessitado da misericórdia alheia o resto da vida. Então, Emmanuel pede isso de uma forma sutil e foi lindo, isso me tocou profundamente o coração, pela grandiosidade da mensagem que ele traz. Enquanto temos tempo, vamos fazer bem ao próximo, porque todos os dias, muitas, inúmeras situações nos convidam a fazer o bem. E não precisam ser situações mega. Não. Microsituações. Eu faço bem em ser uma pessoa alegre, eu faço bem em ser uma pessoa gentil, eu faço bem em tratar alguém no telefone com gentileza, eu faço bem em sorrir para uma pessoa que está angustiada, eu faço bem em dizer assim, eu estou com você, se você precisar, eu estou com você, eu estou aqui. Eu faço bem em ceder minha escutatória, eu faço bem em olhar sem julgamento, em acolher uma pessoa sem julgamento. Isso tudo é a forma de se fazer bem. Nós podemos fazer bem com muitos detalhes nas ações. E, em alguns momentos, em ações mais significativas no que diz respeito à nossa interferência. Mas é uma interferência pensada, é uma interferência com sabedoria, é uma interferência saindo do seu lugar de ter a necessidade de ser o salvador da pátria, a salvadora da pátria, e esse lugar de a salvadora da pátria é um lugar exaustivo, mas que traz o falso gozo de que você tem uma importância para o outro, ilusão, né? Você está ajudando, você está resolvendo a vida do outro, e muitas vezes é uma intromissão. Muitas vezes o que a gente chama de, tá vendo, resolver a vida de fulana, resolver... Às vezes a gente escuta no futuro que aquilo foi quase uma intromissão. Então, o que é que o outro precisa? Eu acho que uma coisa interessante de se perguntar diante de uma ação onde você vai exercitar o seu bem, a sua caridade, não é o que eu quero dar, vou melhorar. Não é o que eu necessito oferecer, mas sim o que o outro necessita receber. E, às vezes, é o oposto. Você necessita dar uma coisa que tem a ver com a sua história, sua carência, sua autoimagem. O outro precisa receber outra coisa. Às vezes, tudo que o outro precisa receber é nada. É ficar no lugar de se descobrir capaz de resolver sozinho o seu imbróglio. Mesmo que a gente esteja daqui orando para isso. Então, nós vamos ficar com essas coisinhas lindas que Emmanuel nos disse, que são incríveis. Emmanuel, eu me encanto com essa responsabilidade que muito docemente ele traz para a gente, de pensar sobre quantas vezes no dia nós somos convidados a fazer o bem, e não precisa ser nada mirabolante, mas é o bem constante. O bem constante. Que Deus nos abençoe e que nós possamos deixar que essa sementinha que Emmanuel plantou aqui, através das mensagens psicografadas por Chico, que nós possamos reverberar essa mensagem e possamos pensar em como podemos contribuir com a prática do bem mais e mais expressivamente durante o nosso dia, com ações mínimas
mas verdadeiramente genuínas, verdadeiramente eficazes. Que Deus nos abençoe, que nos faça encontrar esse caminho e esse lugar de sermos benfeitores, com humildade, com alegria e com muita generosidade nos corações. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje fechando os nossos olhos e agradecendo por essa oportunidade. Eu agradeço verdadeiramente pelo convite em poder tentar reproduzir minimamente um pouco do que Emmanuel escreveu, do que Chico escreveu através de Emmanuel. E agradeço verdadeiramente pela atenção de vocês. Que tenhamos uma noite feliz, uma noite saudável, e que tenhamos um despertar no dia seguinte, cheios de vontade, cheios de alegria e cheios de coragem em praticar o bem nas mínimas ações, mas praticar o bem todos os dias. Deus nos abençoe e abençoe a todos nós. Gratidão a essa legião de espíritos benfeitores, gratidão à vida, gratidão às experiências que se apresentam como ferramenta para que possamos nos capacitar para a nova era. E gratidão pela vida. Namastê. Até o próximo encontro. Até a nossa próxima conversa. Obrigada.